Olá, mais uma dica de administração para carreiras fiscais. Olha, hoje eu vou falar de um tema que é importante, cai em toda a prova e tem uma certa confusão. As pessoas confundem gestão de projetos com gestão de processos. Isso é uma dica de administração geral, hoje é gestão de projetos e não confunda. Nos editais da Receita Federal, tanto de analista quanto auditor, tem os dois, gestão de projetos e gestão de processos. Então vamos lá, vamos entender o que é gestão de projetos. Olha só, existe um instituto internacional em que o Estado brasileiro é aderente, o governo federal é aderente, chamado PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos. É uma instituição privada que congrega tanto empresa privada quanto órgãos públicos, governos, e que tem excelência em projetos e certifica pessoas para projetos. O PMI tem 8, 9 certificados sobre projetos. Pois bem, o PMI, esse instituto, é a referência quando cai alguma coisa de gestão de projetos em prova. A ESAF, a FCC, eles costumam, inclusive, fazer o seguinte, né? Segundo o guia PMI, PMBOK, porque o PMI, ele certifica. Se ele certifica, ele tem que dar as bases para a certificação. Ele tem que dar os critérios para a certificação. E existe um guia. Esse guia já está na sua 5ª edição. A 5ª edição, inclusive, já saiu há alguns anos, chamado PMBOK. Então, pega uma questãozinha aí da FCC, da ESAF em particular, que muitas começam. Segundo o guia PMI e PMBOK, para que você não corra risco de ter uma questão que fuja do parâmetro, né? Então, o PMI é o tal instituto que eu comentei, e o PMBOK é o guia que esse instituto propicia, oferece, para que as pessoas tenham base e referências em projetos. Deu para entender? Então, essa é a relação entre o PMI e o PMBOK. Rezendão, então eu preciso comprar o guia? Lógico que não, né? Esse guia é um calhamaço desse tamanho, tem informações técnicas, e para concurso público, aquilo que é relevante é desenrolado em sala de aula. Eu vou desenrolar aqui nessa dica. Então, dito isso, eu vou apresentar para vocês as 3 características inerentes de projetos. As 3 características que todo projeto tem. Um projeto é um evento, é uma tarefa, é uma atividade. E uma tarefa, um evento, um acontecimento, ele é sempre vinculado apenas a pessoas. Então, projetos não são vinculados a máquinas. São vinculados apenas a pessoas, pessoas executam projetos. Depois disso, todo projeto tem prazo. Todo projeto tem início, meio e fim. Não existe nenhum projeto permanente, não existe nenhum projeto perene. Todo projeto ele tem um tempo de execução, ele tem prazo e, portanto, ele é temporal. E todo projeto só atende a um objetivo. Quando eu tenho um projeto, eu não desenvolvo vários, atinjo vários objetivos com ele. Então, um projeto é singular no sentido de que ele tem um objetivo único. Deu para entender? Pois bem, olha outra dica fundamental. O guia PMBOK, ele pega todos os elementos de projetos e agrupa em algumas fases. E essas 5 fases, que são o agrupamento de várias atividades, é muito abordado em prova. Então vamos para as fases de projetos que vêm lá do guia PMI PMBOK. Bom, você está acostumado na administração em que tudo começa pelo planejamento, né? Segundo os teóricos da administração, Henry Fayol, entre os neoclássicos, Peter Drucker, tudo começa pelo planejamento na administração. Para projetos tem uma fase inicial, chamada o start, o pré-projeto, o início. Como eu vou dedicar tempo, como eu vou pedir para que funcionários desenvolvam algum projeto se eu ainda não dei o ok, se eu ainda não dei o start. Então a primeira fase é a fase do início, é a fase do ok, o projeto pode ser executado. Depois disso tem a fase do planejamento propriamente dita. Já dei ok, aí eu começo o planejamento. Olha, deixa eu falar uma coisa, no guia PMBOK essas fases não são obrigatoriamente vinculáveis, mas no serviço público sim. O serviço público trata essas fases como fases de inter-relação, né? Uma após a outra e por aí vai. Então a fase do planejamento é a fase que o projeto ganha corpo, existe prospecção, análise ambiental e tudo aquilo que você estuda, por exemplo, em matriz SWOT comigo. Bom, depois vem a fase da execução propriamente dita, né? O projeto é executado, o projeto ele desenrola. Depois vem a fase do controle e monitoramento. Deixa eu te alertar para uma coisa muito importante. O guia PMBOK, ele tem várias edições, e apenas na edição 5ª que incorporou-se a fase de controle e o monitoramento. Eu estou dizendo isso
Porque se você pegar uma questão muito antiga de gestão de projetos, talvez fale apenas da fase de controle. Então, controle e monitoramento é a atual fase. O controle a posteriori, né? Eu executo e, posteriormente à execução, eu faço controle dos resultados. Portanto, controle a posteriori. E esse monitoramento é um monitoramento que alimenta o controle. Como eu disse para você que todo projeto tem prazo, como eu disse para você que todo projeto tem início e término, existe a fase do encerramento. Então, eu começo, executo e termino. Essas são as fases que são o agrupamento de vários elementos do PMBOK. Para encerrar, deixa eu te dar mais uma dica. Qual é a fase de mais intensidade de um projeto? O início, o planejamento, a execução. Quando existe um projeto, em que fase ele tem maior importância, maior relevância? Em que fase que ele tem maior empenho dedicado? A fase da execução. Deixa eu contar uma historinha básica para você. Eu moro em São Paulo, mais ou menos próximo do estádio do Coringão. E o estádio do Corinthians, que foi usado na abertura da Copa do Mundo, o estádio mais bonito do mundo, eu passava todo dia em frente ao estádio. E no início, na fase de planejamento e tal, você pensava que o estádio não ia sair, porque praticamente não tinha ninguém lá trabalhando. Na fase da execução, foram 2.200 funcionários todo dia construindo o estádio. E depois, nas fases finais, tinha ali só um ou outro, só ali dando uma garibada, um acabamento final e tudo mais. Então a fase de maior intensidade de um projeto é justamente a fase da sua execução. Como eu disse, tudo isso vem do Instituto de Gerenciamento de Projetos e do seu guia PMBOK, que é a referência para concurso público. Espero que você tenha gostado da dica. Deixa aí nos seus comentários sua opinião, uma pergunta, eu me comprometo eventualmente a entrar para dialogar com você. Espero que você tenha gostado da dica. Vem nos visitar no Presencial de São Paulo, Cascavel. Vem conversar com a equipe. Força e honra. Até a próxima.